A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, a igreja que está em casa. Eu estou tremendo, passando mal mesmo. Meu Deus, a presença de Deus é real neste lugar, ela é notória. Ah, se você pudesse sentir o que eu estou sentindo agora. Ah, irmãos, não perca o tempo da oportunidade, não. Porque ainda dá tempo, se lança. Se você não conseguiu se jogar aos pés do Senhor, ainda dá tempo, se joga agora. A oportunidade, ela é única. E ela passa e ela não volta. E eu quero louvar a Deus pela minha rica oportunidade de poder ministrar essa palavra. A paz do Senhor para você que está em casa, os irmãos. Quando Deus me deu essa oportunidade de ministrar essa palavra, Ele primeiro me ministrou lá no monte. No primeiro sábado do mês de abril, eu estava alguns dias fora da igreja, estava viajando, e quando eu retornei, foi o dia que houve o decreto, para abrir a igreja. E eu fui um monte junto com os meus pastores. E lá o Senhor falou para mim: aquieta-te. Hoje vou eu falar contigo. E eu não conseguia mais orar. O Senhor falou assim: apenas me ouça. E eu comecei a chorar porque Deus me fez viajar por esta palavra. Porque eu já havia sido ministrada por essa palavra em 2015. Mas não na profundidade que eu fui lá no monte. E o Senhor começou a fazer com que eu lembrasse de cada capítulo que eu havia lido dessa palavra. E Ele foi abrindo a minha visão espiritual e me revelando coisas ali no monte. E desde aquele dia para cá, todos os dias, o Senhor foi me dando mais um pedaço da palavra. E hoje Ele terminou de concluir aqui na igreja. E eu quero louvar a Deus por essa igreja. Eu quero louvar a Deus pela minha família, pelos meus irmãos, pelas minhas amigas em Cristo, pela igreja que está em casa, cada um de vocês. Também estou com muita saudade. Os irmãos podem abrir a Bíblia de vocês no livro de Esdras, capítulo 1. Quero louvar a Deus, até mesmo pelas dificuldades que eu tenho passado, porque eu também tenho aprendido, hoje a pastora falou a respeito disso, e eu tenho aprendido que a cada dificuldade é Deus moldando o meu caráter, é porque Ele quer me ensinar algo, é porque Ele quer manifestar a glória dEle através de cada situação. E eu estou aprendendo com Deus que em vez de murmurar em meio à situação, eu tenho que começar a agradecer e glorificar. Porque vai ser através da diversidade que Jesus vai manifestar a sua soberania e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Amém, irmãos? Quando o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, Ele falou assim: filha, essa palavra é tão linda porque Deus, Ele testifica quando Ele fala conosco, E hoje a abertura da palavra foi falar daquilo que Deus falou ao meu coração. Nada pode me separar. Até mesmo, eu fiquei irado com o povo. Eu quis punir aquele povo e punir. Levantei um rei perverso na época. Levar o povo ao cativo foi vara de correção na vida daquele povo. Porque Deus queria ensinar algo para aquele povo. Ele falou: mas mesmo assim, nada pode me separar. Nada pode separar o meu amor. Nada, nenhuma situação. E o Senhor falou assim: eu quero te mostrar dentro desta palavra uma demonstração do meu amor pelo povo. A palavra vai dizer que o título é: Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém
e a edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz o Senhor, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. E quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém. E quem é em Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, glorificar a Ele, declarar que só Ele é Deus, que grande é o amor dEle por mim e por você, e hoje Ele nos deu essa rica oportunidade de amanhecermos vivos para ouvir a palavra dEle. E eu falei assim: Senhor, mas o Senhor já havia me ministrado sobre esta palavra, sobre Esdras, mas o Senhor queria me mostrar uma outra parte dessa história, dessa linda história. E eu fiquei muito integrada. Eu falei assim: Senhor, quem é Ciro? Por que Ciro? Eu questiono algumas coisas com Deus. E aí eu fui estudar a respeito de Ciro, sobre a história de Ciro. Eu queria saber quem era esse rei ao qual o Senhor escolheu com essa grande missão, de trazer o povo de volta, né? O povo que estava há tantos anos na Babilônia, sofrendo, sendo oprimido. E Deus escolhe um rei. Por que Deus havia escolhido este homem? E aí eu entrei, não na história da Bíblia, mas na história para ver sobre a biografia deste rei. E eu descobri que ele foi um homem escolhido por Deus. Ele destruía todos os seus inimigos. Ele era eficaz em tudo que ele fazia. Ele foi um dos maiores conquistadores da história. Ele foi criador da primeira grande potência do mundo. Olha o potencial deste homem. Criador da primeira grande potência do mundo. Ele era à frente do seu tempo, chegando a decretar a primeira carta dos direitos humanos. Ele tinha a capacidade de transformar inimigos em aliados. E quando não se tornavam apenas aliados, também se tornavam amigos dele. Eu falei: meu Deus, que homem é este? Que potencial é este? Pensou em você pegar, transformar uma situação adversa ao seu favor? Você pegar alguém que quer te matar, que quer te aniquilar, acabar com a tua vida, e você trazer ele para perto de você e ele ser transformado em amigo. Somente um homem guiado por Deus poderia ter um potencial tão grande. Somente algo vindo do céu sobre a vida dele podia dar um direcionamento para um homem na terra dessa maneira. Ele foi um rei pastor que morreu defendendo o povo de Deus. E eu fiquei profundamente tocada por essa história. E Ciro, ele foi escolhido por Deus para executar o juízo de Deus contra a Babilônia. Pensou em meio de tantos, porque existiam tantos homens poderosos naquela época, tantos reis, até mais conhecidos que ele. E Deus escolheu a ele para executar o juízo de Deus sobre Babilônia. Essa história vai falar, ela tem duas partes, né? A história vai dizer que foi dividida em dois grupos, quando houve o decreto
para que o povo voltasse da Babilônia. Essa carta, que é o primeiro decreto, a primeira carta onde diz sobre os direitos humanos, está falando do povo de Deus. Foi quando Deus ordenou a Ciro abençoar o povo dele, tirar ele da escravidão, da mão do inimigo e trazer de volta para a tua pátria. Meu Deus, que profundidade isso! Nós, o povo de Deus, tivemos o privilégio de ser o povo escolhido por Deus para receber o primeiro decreto, a primeira lei a respeito dos direitos humanos. Eu falei, Jesus, que coisa mais linda, em meio de tanto decreto que está havendo agora nos últimos dias. É decreto que abre igreja, é decreto que fecha igreja, é decreto que abre comércio, é decreto que não deixa o povo trabalhar. Aí o Senhor, dentro desta palavra, me leva a ver como Deus, Ele é soberano em todas as coisas. Em meio ao caos, Deus levanta um dos dele. Ele escolhe o improvável, aquele que a gente menos imagina, para fazer a diferença no meio dos iguais. Este povo foi liberado por 2 grandes homens. Eu vou até ler aqui porque eu sempre esqueço o nome dele. Eu tenho dificuldade de falar o nome dele. Um que foi Esdra e o outro que foi Zorobabel. Zorobabel era um líder, um homem de Deus. Deus levanta este homem, Ciro dá toda a ordenança para ele, todos os recursos necessários para que aquele povo voltasse para a sua pátria, para que o templo fosse reconstruído, porque o templo havia sido saqueado, destruído, a cidade de Jerusalém havia sido acabada. Mas a coisa mais linda que eu comecei a ver no início dessa história, que quando Deus dá a ordem a Ciro, a palavra aqui que nós lemos falou que Deus trouxe o povo para que edificasse o templo. A obra de Deus, ela, na nossa vida, ela vai ser primeiro no templo, que é dentro de nós. A palavra de Deus aqui não está falando que começou a obra pelos muros. É como uma reforma de uma casa. Às vezes você quer até pintar o muro. Eu vejo muito por causa do meu marido. Ele sempre insiste em pintar o muro da minha casa. E eu sempre insisto com ele que a reforma tem que começar de dentro para fora. Eu falo, que adianta deixar bonito para os outros ver? A gente tem que arrumar a estrutura de dentro. A casa está trincada. Olha só o que o Senhor me fez ver dentro da minha casa. Linda essa palavra. E assim é na nossa vida espiritual. Quando Deus, Ele tem algo conosco, que Ele quer nos ensinar algo, que Ele quer transformar algo nas nossas vidas, primeiro tem que ser de dentro para fora. Não adianta eu vestir uma roupa de crente, colocar uma capa de missionária, e no primeiro vento forte, apenas o muro que está por fora, a aparência, ela não vai resistir ao dia mau, às assolações, às perseguições. E Deus, quando trouxe aquele povo, ensinando a eles isso, porque quando Deus quis reconstruir o templo, é porque Deus queria reconstruir a vida espiritual daquele povo. Assim é na nossa caminhada. Toda vez que nós passamos por alguma situação adversa, é porque Ele quer nos ensinar algo. Deus nunca vai permitir uma luta em vão na nossa vida, uma prova em vão, um deserto em vão. Deus nunca vai te levar para um vale em vão. Algo Ele quer nos ensinar. Algo Ele quer transformar nas nossas vidas, e é de dentro para fora. Vai dando glória a Deus enquanto eu tomo água.
Por mais que a situação pareça adversa na sua vida, Deus sabe até onde iremos suportar. Aquele povo já não aguentava mais aquela situação. Mas Deus sabe o tempo certo de nos tirar da prova. Ele envia o socorro na hora certa. Isso já foi falado aqui hoje, que Deus envia o socorro. Deus levanta aquele homem dá as instruções para trazer o povo de volta e começa a grande obra. Só que no meio da caminhada, o povo estava lá. Eu imagino a empolgação. Voltando para a pátria, onde as pessoas falavam a mesma língua. Sabe, voltar a comer da tua terra, o seu tempero. Então eu imagino a alegria, a euforia do povo quando voltou. Só que no meio da caminhada, aconteceram várias situações. A opressão começou a perseguir aquele povo. Foi infiltrado inimigo no meio. Se levantaram os opositores para barrar a obra. Aí o que aconteceu? O povo desanimou. Aquele líder, um líder forte, levantado por Deus, que liderou a primeira, vamos dizer, a primeira turma, ele perdeu a força. Ele se frustrou. Na nossa caminhada, muitas vezes vai acontecer isso. Na minha aconteceu, acredito que de muitos aqui. Quando Deus levanta a gente para fazer algo na casa dele, sempre vai haver os opositores para te desestruturar, para te desanimar, até mesmo para te apontar, para falar que, não, ali não é homem e mulher de Deus, não. Você vai ouvir isso. Para dizer que Deus não é na tua vida. Vai levantar o opositor que não vai dar crédito para a tua palavra. Vai levantar opositores que vão te caluniar. Vai levantar opositores que serão ingratos. Vai levantar opositores que irão querer denegrir a tua imagem. Para que a obra de Deus não venha a ser concluída através de você. Só que o que o opositor esquece, que nós, mortais, seja qual for o cargo que temos dentro do ministério, nós somos apenas instrumento de Deus. Apenas ferramenta dele, para ser usado da maneira que ele quer. E cada um, Deus tem uma porção. Alguns Deus vai chamar para ensinar. Outros Deus vai chamar para profetizar. Outros Deus vai ensinar apenas para ajudar. Outros Deus vai ensinar apenas para interceder. Outros Deus vai ensinar apenas para amar. Eu conheci uma irmã que ela falava assim: irmã Cris, mas eu não posso ser obreira porque eu não sei fazer nada, eu não sei ler a palavra, eu não entendo nada. Só que ela tem um amor de Deus dentro dela tão grande, um amor que exala, que sai pelos poros, e Deus usa ela no amor. O dom dela é o dom de amar as pessoas, sabe, de recepcionar, de abraçar, tanto que ela chama as pessoas de paixão, e o apelido dela se tornou paixão, porque Deus usa ela na face da terra com o amor de Deus. Olha que coisa linda. Muitas vezes, quando nós congregávamos em outro ministério, eu chegava nos cultos de domingo, eu ia para a sede, e Deus usava a vida da Ivone, que não sabia como tinha sido meu mês,
não sabia as lutas que eu havia passado, e Deus usava a Ivone para vir me abraçar e me curar, através de um abraço. Porque eu falava assim: Deus, hoje eu só preciso de um abraço. E aquele abraço me revigorava. É como se aquele abraço tirasse toda a sujeira que tinha entrado durante a semana, as palavras contrárias ao qual eu tinha escutado. Olha como Deus usa. Mas a oposição vai querer te barrar, vai dizer que não, que isso daí não é nada não, que você não é capaz. E foi o Senhor que te constituiu na face da terra. Vou correr um pouco porque as horas se passaram. A palavra de Deus sempre vai se cumprir na minha, na sua vida, querendo o inferno ou não. Deus é eficaz em tudo que Ele faz. A palavra de Deus já foi dita aqui hoje no livro de Romanos, que nada pode nos separar do amor dEle. E foi através deste amor que Deus transformou a vida daquele povo. A nossa vida, para ser restaurada por Deus, é necessário que o povo dele se volte para Ele. Não tem como Deus fazer uma obra em mim se eu não voltar. O que é voltar? Se for necessário, volta lá para o final da fila. Muitas vezes a gente tem que voltar para aprender, porque no meio da caminhada a gente se perde, a gente erra, a gente se acha autossuficiente, a gente acha que sabe demais. E às vezes é necessário a gente voltar lá para o final da fila, para aprender. Deus começa a reconstrução, aqueles homens paralisados, a obra de Deus foi paralisada, o desânimo tomou conta. Nossa, quantas vezes eu e você ficamos desanimados na obra de Deus. Outro dia eu estava com os pastores no monte e eu tive a oportunidade de ser ministrada pela vida do pastor Fernando, quando ele testemunhou lá para nós que se ele estava de volta nos caminhos do Senhor foi porque um dia alguém se levantou em oração. Porque algum dia, porque Deus colocou no coração de alguém se lembrou do nome dele, alguém foi para o joelho. Porque teve alguém que motivou ele a voltar quando ele estava pensando em retroceder de novo. E aqui na história Deus vai falar que ele levantou 2 homens, 2 grandes homens de Deus. Ele levanta Zacarias e Ageu no meio dessa situação, para motivar, para incentivar, para dar um novo ânimo na vida daquele povo. Eu não sei de que maneira você chegou até aqui, né? Diante de tanta situação, diante de tanta adversidade, diante de tanta luta, até mesmo por luto, por doença. Mas eu vou falar uma coisa para você: Deus sempre vai levantar alguém para caminhar com você, para te dar um novo ânimo e para te chamar de volta para o propósito. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque eu acabei de liberar uma palavra para você. Ainda que a situação pareça ser o fim na tua vida, ainda que veio o opositor para te desanimar, Deus vai sempre levantar alguém na face da terra para te trazer de volta para o propósito dele. Aleluias! Glorificado é o nome dele. Aleluias! Aleluias, Deus. E começa novamente a obra de Deus. Aquele povo toma aquela injeção de ânimo e eles voltam à reconstrução. Só
quando a obra voltou a ser restaurada, Ageu e Zacarias, que veio para encorajar aquele povo, aquele líder, o diabo tentou por diversas vezes. Não pensa que ele parou ali. Não pensa que ele deixou de trabalhar. Mesmo Deus tendo levantado aqueles homens para ajudar o povo de Deus, o diabo também continuou trabalhando para que a obra de Deus não fosse concluída. Vou pular uma parte para dar tempo. Haverá dias na nossa vida que, assim como Deus levantou Ageu e levantou Zacarias, Ele também não somente vai levantar pessoas, como Ele vai levantar você para encorajar pessoas. Vai ser você. Sabe o que eu aprendi nessa palavra? Eu estava aqui na igreja orando por essa palavra, e quando eu li essa passagem, o Senhor falou para mim aqui no altar de Deus, que quando nós vemos alguém desmotivado, um irmão caído, aquele irmão que outra hora era pastor, agora está na biqueira, não é para julgarmos ele, não é para a gente sentar a roda e falar mal, não é para a gente apontar, vestir a capa de Santa Rona e apontar o dedo, é para a gente ser um agente motivador, um agente impulsionador daquele povo. É para a gente ir lá, dar as mãos para ele, volta filho, Jesus te ama, sabe? É para a gente trazer à memória na vida daquela pessoa as promessas que Deus fez lá atrás, porque foi isso que Ageu e Zacarias fez. Eu imagino ele ministrando a vida daquelas pessoas e trazendo à memória do povo todas as promessas que Deus havia feito lá atrás. E eu imagino o coração daquele povo se enchendo de alegria novamente, de motivação. E é isso que Deus espera de mim e de você nesta noite. Que nós sejamos esse agente. Não um agente de apontamento, mas um agente que impulsiona o povo a viver o propósito dele. Um agente que impulsiona o povo a caminhar para o caminho da salvação. Um povo que nós sejamos um povo que venha direcionar o povo a tomar o caminho certo, a andar pelas ruas certas, porque muitas vezes no meio da caminhada nós queremos pegar atalho, nós queremos ir pelo caminho mais fácil, nós não queremos pagar o preço e passar pelo processo. Aí a gente pega o atalho, que é muito mais rápido, acaba indo por becos, só que lá no final daquela rua vai estar a rua sem saída. E é onde Satanás vai querer te esmagar, porque ele vai te mostrar o caminho mais fácil. Quando o caminho estiver muito fácil, meu irmão, corra deste caminho, porque é Satanás te conduzindo para ir para um beco sem saída. Aleluia, Jesus. Oh, Ramanai. Oh, Ramanai. Ai, agora eu vou para outra parte da história, porque não vai dar tempo. O segundo povo, a segunda turma que ficou para voltar. Essa turma é liderada por Esdras. O templo foi levantado, foi edificado. A palavra vai dizer que eles comemoraram, eles cultuaram ao Senhor, eles fizeram sacrifício. A palavra vai dizer que eles dizimavam com alegria, eles ofertavam com alegria, porque a gratidão estava cravada no coração daqueles homens. E assim tem que ser eu e você na presença de Deus. Será que nós possamos ser assim? Nos dispor para o Senhor com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
alegria em limpar a igreja, alegria em pregar a palavra, alegria em cuidar do sujo, em cuidar do bêbado, em cuidar do chato, em cuidar do encardido, porque Deus vai colocar os encardidos, porque um dia eu e você também foi um encardido. E Deus, para nos ensinar, vai colocar sempre do nosso lado pessoas com características ao quais a gente andava lá no mundo. Mas na verdade Deus não vai querer tratar deles, é de nós. É para nos lixar, para nos moldar e para nos trazer para o centro da vontade dEle. Aleluias, Deus. Deus levanta Esdra. O significado desse nome que já foi dito aqui: auxílio de Deus, socorro. Quando nós estamos entrelaçados ao propósito, entendeu que a gente vai falando a mesma linguagem? Porque tudo que Deus falou através da vida da evangelista Roberta, através dos louvores, o qual os levitas ministraram aqui, foi sobre o amor de Deus, a vida do Marcos. Eu louvo a Deus por isso, que foi falado do amor de Deus. Deus usou a vida da pastora para falar sobre o socorro, que o Senhor é nosso refúgio, nosso socorro. E está tudo escrito aqui, ó. Tudo que foi falado através da vida de vocês, ó, está aqui no meu rascunho aqui, ó. Porque nós estamos interligados, entrelaçados, conectados no Wi-Fi do céu. E quando nós estamos conectados ao Wi-Fi do céu, Ele testifica sobre a vida de todos. É um só propósito, é um só amor, é uma só palavra, é um direcionamento. E cabe a mim e a você obedecer, se dispor, se lançar, se jogar nas águas profundas do Evangelho de Cristo. Só não vai desfrutar deste amor, o qual já foi mencionado aqui hoje, aquele que não quer, aquele que não quiser. Deus levanta Esdra para socorrer aquele povo. Só que a parte que Deus levanta Esdra, porque o templo havia sido edificado, apesar que os opositores, sabe, os que estão perto, que a gente acha que está perto, mas são os que quer te levar para longe. Eu lembrei agora de algo que Deus falou comigo, que eu li aqui na palavra, que eles falavam assim, ó, chegava no rei e falava assim: ah, mas o templo que eles estão levantando não é tão bonito, porque o templo lá que Salomão havia construído antes era muito maior, era mais grandioso. Ai, porque era tudo mais luxuoso. Sabe por quê? Porque sempre vai haver os opositores para dizer que aquilo que você faz é muito inferior, porque os dos outros é bem melhor. Então vai sempre alguém achar que prega melhor que você, que limpa melhor que você, que faz melhor que você. Mas isso não é para você se afastar do propósito. Isso é para você se lançar mais ao propósito. Nós precisamos parar de meninice. Precisamos parar com essa situação que quando vem a oposição diante de nós, nós queremos retroceder. Ai, pobre de mim, coitado de mim, porque ninguém me ama, porque me rejeitaram. Ai, Senhor, obrigado, Deus, pela luta, Deus. Porque se alguém diz, Pai, que eu não prego bem, é que eu preciso, Jesus, aprender mais de Ti, que é manso e humilde. Ai, Senhor, se alguém disse, Pai, que eu não limpo bem a Tua casa, Pai, é porque eu tenho que aprender, Jesus, dentro da Tua palavra, que primeiro a limpeza tem que ser dentro de
de mim. Que primeira obra tem que ser feita dentro de mim, para depois ser por mim. E aí sim será através de mim. E quando Esdra é levantado por Deus, a palavra vai dizer que ele é escriba, sacerdote, um homem dotado da palavra, temente a Deus, um homem que foi levado ao cativo, mas aproveitou o tempo da oportunidade para aprender, para comer a palavra, a lei, e aplicá-lo na sua vida, porque ele pregava o que vivia e vivia o que pregava, e assim tem que ser eu e você. As pessoas, eu já ouvi isso neste altar, o mundo não vai ler Bíblia, o mundo vai ler o seu comportamento, as suas atitudes, as suas ações, as suas palavras. Não adianta eu vir aqui falar em mistério, entregar, profetizar, se quando eu descer deste altar o meu coração estiver sujo, se não tiver frutos de arrependimento dentro de mim. Outro dia anteontem a pastora liberou essa palavra sobre as nossas vidas, que, se eu não me engano, está no livro de Mateus 3:8, que vai falar que João Batista, ele declara essa palavra, que nós precisamos produzir frutos de arrependimento. E eu entendi que, lendo essa palavra, Esdra foi levantado por Deus para conduzir o povo a produzir frutos de arrependimento. Aleluias, Deus. O que adianta eu ser dotado? O que adianta eu ser um escriba? O que adianta eu ser a missionária Cris, se o meu coração não estiver entrelaçado nesse grande amor? Porque nesse grande amor vai fazer eu olhar com o olhar do Senhor, não segundo o meu. Esse grande amor vai fazer com que eu não julgue o meu irmão, mas para que eu estenda minhas mãos. A palavra de Deus vai dizer que Esdra, ele levanta o povo para edificar a sua vida espiritual, que havia sido destruída. Aquele povo, em meio ao caos da Babilônia, não bastava já dos pecados, da idolatria. Num tempo que eles estavam cativos, eles pegam e se corrompem, fazem alianças que não deviam, casamentos com as estrangeiras. Todo esse tempo, então foram 70 anos. Você imagina, ali deu tempo de ter filhos, neto. Aí o povo volta com a sua família, constituída de forma errada. Não era o propósito de Deus isso. Esses homens chegam com as suas famílias, todo feliz, suas casas foram edificadas, a cidade foi construída novamente, né? Todo mundo glorificando, todo mundo indo para o templo, mas existia algo errado. E chega ao conhecimento de Esdra que o povo havia feito esta aliança errada. E a palavra vai dizer, quando Esdra sabe disso, deixa eu ver onde eu li isso. A palavra vai dizer que houve uma aflição na alma. Foi no capítulo 9. Eu corri, porque senão não vai dar tempo, a hora já se foi. Mas se você tiver a oportunidade em casa, leia essa história inteira, do primeiro ao último capítulo, que você vai ficar apaixonado por essa história. E aí, quando ele tem a notícia que aquele povo havia cometido isso, a aflição entra na alma dele, ele rasga suas vestes, arranca os cabelos, ele se joga, se lança diante de Deus. E no capítulo 9, versículo
6, ele diz assim: e disse: meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até o céu. Eu imagino a vergonha, a frustração, a decepção de Esdras em saber que o povo fez isso. Só que ele se posicionou. Ele abre um jejum, ele vai orar, ele pede direcionamento. Deus dá um direcionamento a ele. Ele chama o povo para o concerto. Ajunta os homens, se reúnem numa praça. Porque quando Deus nos dá uma ordem, um direcionamento, estando certo ou errado, sendo você o grande ou o pequeno, a minha, a tua obrigação é estar a posse. Eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu te faça? Senhor, o que é que tem que mudar em mim? Senhor, o que é que eu tenho que largar? Prontamente aqueles homens foram até a praça. E Esdras lança uma determinação por parte de Deus. Esdras era um homem que conhecia a palavra, usava a palavra, e através da palavra ele edificava a vida das pessoas. Mas não tem como, lendo essa palavra eu entendi que por mais que tenha sido grande aquela obra, linda, maravilhosa, todos os processos que eles passaram, não tinha como ele prestar um culto racional a Deus, em espírito, em verdade, se existia algo na vida deles que estava errado diante de Deus. Eles iam para o templo adorar o Senhor, mas existia algo na vida deles que estava errado. E a verdadeira adoração, nós podemos até chegar sujo aos pés do Senhor, porque Ele diz na palavra dele: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando o Senhor também me encontrou a mim e muitos, nós estávamos na sujeira, no pecado, no lodo, no lamaçal, até o tutano. Mas quando nós viemos para a presença de Deus, através da palavra dele, nós aprendemos que, pelo preço da cruz, o sangue puro que foi derramado, nós fomos lavados, sarados, limpos, uma nova veste foi colocada em nós. Então não temos que adorar o Senhor em pecado mais, já não cabe isso em nós. Já não combina mais em nós. Você pode até chegar aos pés do Senhor com prática pecaminosa, mas você tem que deixar aqui, no altar, e sair daqui com a sua vida transformada lá fora. E quando você estiver lá fora, as pessoas vão ver a sua conduta, vão ler a sua Bíblia, que são suas atitudes e ações, e você vai ser um agente nas mãos do Senhor, para atrair o povo dele que está perdido, jogado, para trazer para perto e para o propósito de Deus. A ordem de Deus foi: larga as suas mulheres, se aparta da sua família. Será que eu e você, hoje, temos essa coragem? Se Deus der uma ordem dessa para mim, para você? Casamento de anos, filhos, netos, sobrinhos. Você tem que se despedir. A palavra vai dizer que aqueles homens, eles concordaram com Esdras. Eles entenderam o propósito, que Deus queria edificar a vida dele, restaurar a vida deles espiritual. Mas para Deus fazer isso, eles tinham que largar aquela família. Imagina a dor, imagina o processo, não é
fácil, não vai ser fácil. Eu não vim aqui falar de um Deus de facilidade. Eu vim dizer para você que vai ser difícil largar o pecado. Eu vim dizer para você que vai ser difícil você largar a vontade da tua carne, a você deixar de usar droga, a você deixar de mentir. Não é fácil. Deus não é um Deus que vai te dar em facilidades, mas Ele vai ser um Deus que vai suprir tudo que você precisa, para que você venha ceiar com Ele no grande dia, para que você venha ser servido. Você tem noção do que é isso? Largar as práticas pecaminosas para ser servido por Deus. A missão de Esa na vida daquele povo foi fazer com que eles largassem, se despedissem daquela família, porque era uma aliança o qual Deus não estava naquilo. Eles tiveram que mandar suas mulheres embora, eles tiveram que apartar dos teus filhos para viver o propósito de Deus, para ceiar com o Senhor. E eu encerro aqui. Eu tinha muito mais coisa para falar. Jesus é o nosso socorro, para que largamos a prática do pecado e possamos produzir frutos de arrependimento. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não há como verdadeiramente adorar a Deus se eu e você continuar da mesma forma. Volta. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que voltar tudo de novo. Ai, Deus, me ensina tudo de novo. Desde orar, desde como me comportar, desde como tudo de novo, faça. Mas volta à essência da verdadeira adoração a Deus. A palavra de Deus nos ensina que a obediência, mesmo quando for difícil, ela é fundamental para restaurar e restabelecer a comunhão entre o homem e Deus. A obediência exige sacrifício difícil, mas Deus tem misericórdia com aqueles que voltam para Ele. A vida espiritual daqueles homens foi restaurada. E eles puderam prestar um culto racional. Um culto da verdadeira adoração. De se prostrar diante de Deus e não ter nenhuma acusação. De se lançar aos pés do Senhor, porque ainda que logo atrás viesse algum opressor, ei, aqui eu estou blindado, aqui tem a presença, aqui tem a palavra, aqui tem o Shekinah, aqui tem o zelo, aqui tem o cuidado. Se disponha para o Senhor, que Ele muito fará na sua vida. Amém, igreja? Pode louvar ao Senhor com as palmas, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E eu quero agradecer a minha oportunidade e peço perdão aos irmãos pelo horário.